Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar com a playlist sobre o livro A História da Filosofia Cristã, do Philotheus Bonner e Etienne Gilson. Aqui, esse livrinho aqui, que a gente está no comecinho dele ainda. Esse aqui vai demorar, viu? Se vocês não estiverem gostando dos vídeos, por favor, digam. Comentem que não tá bom, que aí eu paro de fazer os vídeos, só faço seguir a leitura mesmo. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, acompanhar aí os outros vídeos, as outras playlists, compartilhar, comentar e dar uma olhada também na descrição do vídeo dos links que eu tenho disponíveis lá. Então vamos lá. Eu vou falar hoje sobre o Orígenes, que eu cheguei a mencionar no último vídeo, né, o Orígenes como sendo da escola de Alexandria ainda, e foi aluno do Clemente. Então, puxando mais algumas coisas aqui do Orígenes, até onde eu já fui na leitura, eu falei do método, da unicidade de Deus, eu acho que eu falei também, é isso mesmo, a imaterialidade do Espírito. Bom, eu acho que eu vou falar a partir da onipotência de Deus. Então, o Orígenes vai dizer, né, que Deus pode tudo, né, como é natural. Sua ação deve conformar-se à razão e à reta ordem. Tudo o que é ao contrário à razão não é vindo de Deus, né? Então, o que vai contra a razão natural. É meio problemático isso aí, justamente por causa da questão dos milagres. Mas eu acho que é uma questão teológica válida, né? Já que a razão é criada por Deus e o que é racional é divino, então aquilo que não é racional não é divino. Mas até a questão dos milagres. Os milagres são divinos ou não são divinos? Uma ação contrária à natureza, concebida como divina e necessária, significaria nada menos do que a autossupressão de Deus. Veja que ele está afirmando isso, né? Então, se você afirma uma coisa fora da natureza como sendo divina, então você está negando o próprio Deus. O poder de Deus apresenta-se como intrinsecamente determinado e limitado. Então, o limite de Deus é justamente o que a natureza permite. Orígenes segue nessa questão a tradição grega, estabelecendo um nexo íntimo entre a ideia de perfeição e a medida e da medida e imitação. Em consequência disso, viu-se coagido a supor que Deus não pode criar senão aquilo que de fato criou, um ponto fraco que não tardará a ser descoberto pelos adversários. Se Deus pode tudo, como é que ele não pode fazer milagres? Como é que ele não pode ressuscitar os mortos? Por que ele não pode curar as doenças? Aí, em outro ponto, falando sobre a relação de Deus com o Logos, né? O Logos é a sabedoria hipostática do Pai e o Verbo eterno pelo qual tudo foi feito. Poder-se-ia, pois, denominar o Logos de lugar das ideias, ainda que tal expressão não ocorra em Orígenes. Talvez se estranhe que, numa exposição desta natureza, Orígenes tenha de servir-se da terminologia platônica, mas é preciso não esquecer o seu escrupuloso empenho em excluir a concepção platônica de um mundo de ideias separado de Deus. Então, já que ele está identificando o Logos com Deus, né, com a divindade, seria a inteligência divina, a razão divina, então necessariamente esse Logos ele tem que estar ligado a essa onipotência divina de criar tudo, mas tendo que dar conta desse problema do que é fora da natureza, né, do que é extraordinário da natureza. Donde se conclui, aqui ele deu um pulo aqui, segundo os adversários, se conclui que as obras do acaso possuem um valor igual a das obras divinas.
tão artisticamente arquitetado. Ah, tá. Ele diz que o acaso, certo? A afirmação de que o acaso, como nós ateus normalmente, né, atribuímos ao acaso a criação de tudo. E ele vai dizer que atribuir ao acaso essa responsabilidade é problemático porque nega a realidade tão artisticamente arquitetada, né? Como eu sempre digo, né, para nós, para mim pelo menos, não faz muito sentido falar de uma criação, né, artisticamente arquitetada da realidade, já que é tudo meio caótico e ao acaso, né? Então, a criação, né, do mundo, dos seres humanos, tal, seria um reflexo da bondade divina, não havendo, pois, nenhum motivo externo ou interno que impeça o exercício do poder divino, segue-se que Deus está incessantemente a fazer o bem e a produzir obras dignas de si. Certo? É uma coisa bem interessante se imaginar, né, de que a, a criação do universo seria um ato de bondade de uma entidade divina, espiritual, né, e que, por desejo de bondade, criou o universo para que as criaturas vivas existissem. Aí depois tem um negócio de eternidade que é muito confuso, mas eu imagino que seja o tipo de coisa que esses teólogos, né, esses filósofos cristãos se debatiam. O mundo atualmente existente não é eterno, não obstante, sempre houve um mundo. Como é que você entende uma coisa dessa? Imagine uma afirmação dessa. Mas depois ele explica lá que a ideia é que aí me parece uma coisa que vem muito da maneira cosmológica, né, das cosmologias orientais, né, especialmente indiana, de que um mundo é criado por Deus pela bondade e vontade dele, e aí como esse mundo está no tempo, ele chega num fim, já que se tem um começo tem um fim, né? E aí chegando num fim há a criação de outro, então continuamente. Por isso que o mundo não é eterno, mas sempre houve um mundo, porque houve sempre a criação divina fora do tempo de algum mundo. Deus criou um mundo inteiramente perfeito, fazendo com que cada criatura fosse perfeita em seu próprio gênero. Por isso, as obras de Deus são forçosamente belas. A convicção de que todas as criaturas de Deus são belas e boas é a ideia fundamental que impregna todo o sistema de origens. É um sistema basicamente piedoso, né? Depois vai falar sobre o livre-arbítrio e o abuso do livre-arbítrio. Porque assim, aí vocês vão ver, ou já viram, não sei, porque eu falo bastante de Santo Agostinho, que é o autor dessa época que eu conheço mais. Muitos pensadores da época, muitas linhas de pensamento da época, atribuíam à divindade também as origens do mal, que seria a filosofia maniqueísta, de que já que Deus pode tudo, né, fez tudo, então o mal também seria um atributo dele, de Deus, né? E aí ele vai trazer novamente, antes de Agostinho, o argumento do livre-arbítrio. É pelo livre-arbítrio que se explica a desigualdade das criaturas racionais, pois, enquanto propriedade criatural, ele participa da mutabilidade essencial de todo ser criado. Sua existência é posterior à não existência, a existência da palavra, não é isso? Sua existência é posterior, então primeiro não existe para depois existir. Por isso nenhuma criatura é por si mesma aquilo que é. Só Deus existe por si mesmo, por ser Ele a fonte de toda bondade. Abandonar ou perder a bondade é sinônimo de tornar-se mal. Então, já que Deus é uma eterna bondade, então Ele cria as criaturas belas e boas, mas pelo livre-arbítrio há a possibilidade de afastar-se do bem e tornar-se mal. As criaturas racionais foram criadas livres para que pudessem apropriar-se ativamente da bondade que lhes foi dada, transformada num bem pessoal mediante um ato voluntário. Normalmente é uma afirmação do livre-arbítrio de que o mal surge por força desse livre-arbítrio
por força não do livre-arbítrio em si, mas da escolha dada aos indivíduos, né, às pessoas, do livre-arbítrio. Depois vai falar novamente sobre uma cosmologia, pecado, castigo. Isso aí eu vou deixar para falar da próxima vez, porque já começa uma parte que eu ainda não terminei, para depois terminar o Origins, mais algumas páginas do outro. Oi!